Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Cristianismo Inteligente. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar neste projeto que tem abençoado muitas vidas através dos convidados e seus conteúdos, suas histórias de vida que tem passado por aqui, bem como as lições, os ensinos, as aulas, né? Tem alguns episódios que têm sido verdadeiras aulas aqui. E hoje nós estamos com a alegria de receber uma convidada ilustre. Eu não vou nem dizer só ilustre, vou dizer ilustríssima. Vou dar o superlativo. E vocês vão descobrir por quê, né? Eu estou falando da irmã Marineide. Irmã Marineide, seja bem-vinda ao nosso podcast. Amém, professor Ananias. Eu agradeço o convite e me sinto privilegiada. Eu já passei o dia todinho assim quieta pensando, meu Deus. Eu vou explicar logo por que ilustríssima que eu falei, ó. Eu perguntei aqui os títulos que ela tem. Nós estamos aqui recebendo um atleta, viu, pessoal? Para quem ainda não tá tendo a noção, é um atleta. E eu perguntei os títulos, né? E aí são tantos que eu escolhi só 4 para falar aqui. Primeiro lugar na faixa etária da Maratona de Foz do Iguaçu. Segundo lugar na faixa etária da Maratona do Rio de Janeiro. Primeiro lugar no circuito da Track Field, que são 10 quilômetros, né? E quarto lugar, geral. Sim, esse da Track Field também geral, né? Geral. E quarto lugar, geral, na meia maratona de Natal, em 2014. Mas aí a gente podia passar aqui um tempão falando só sobre os pódios da irmã Marineide, né? Para quem não sabe, pódio é quando fica primeiro, segundo e terceiro lugar, né? São 5? Pronto, 5 lugares. Os 5 primeiros lugares, né? Pódio. E aí parece que toda corrida que a senhora tá, a senhora fica ocupando um desses, não é? Fico os primeiros, às vezes é segundo, às vezes até quinto eu tô, né? Eu fico também. Pronto. Então, mas sempre Deus está me dando o privilégio de subir ali naquele pódio. Por isso que eu falei, usei a palavra, né, no superlativo. Sim. Mas, irmã Marineide, vai ser uma conversa, um bate-papo muito bom, né, muito importante, tanto para o pessoal que gosta de se aventurar na corrida, né, na caminhada, nos exercícios físicos, no esporte, de forma geral. Como também a gente vai conversar sobre a parte devocional, né, da piedade, que é a sua vida de oração, seu envolvimento com a oração. Mas eu quero começar do começo perguntando de onde é que a senhora vem. Eu venho do interior. É o município de Nísia Floresta chamado Campo de Santana. É um município pequeno. E eu vim de lá com 7 anos de idade para a casa de uma família para ajudar, certo? E aqui em Natal. Certo. Aí eu fiquei lá, eu vi uma criança muita, assim, eu vou dizer aqui, tinha aquelas coceiras chanha, né? Tinha muito piolho, tinha bicho de pé. E era muita coisa, sabe? Bem maguinha. E eles cuidaram de mim, esse casal, né? E me ajudaram, eu estudei. E foi assim. E agora eu... Então a senhora veio do interior para cá sem acompanhamento de alguém da família? Foi. Minha mãe, meu pai, eles deram... Porque tinha 8 irmãos, era comigo, 8. E o pessoal do interior, naquele tempo, não tinha muitas condições de dar estudo. Aí minha mãe, ela pegou as mais velhas e distribuiu. Era gente da família, mais ou menos, conhecido,
Sim. Ela não deu a estranho, não. Assim, não do... Aí eu vim morar em Santo Reis. Sim, Na casa de uma família. Bairro de Santos Reis aqui. No bairro de Santo Reis. Que eu chamava ela de madrinha e ele de padrinho. Sim. Mas ele era um primo de meu pai, assim, um primo distante. Uhum. E aqui a senhora se estabeleceu e não voltou mais. Aí eu comecei a estudar e fiquei até o fim. Até um dia conhecer o irmão Gilvan, né? E me apaixonei e amei. E estamos hoje com 41 anos de casado. Vamos fazer 42 em outubro agora. Sim. Esse ano. Olha só. Então já vou perguntar sobre isso. Sobre o casamento, né? Como foi que a senhora conheceu ele? Bom, irmão Gilvan, para quem não sabe, a gente fez um episódio com ele aqui. Tem um episódio dele sobre a leitura bíblica, né? O estudo bíblico, porque o irmão Gilvan, ele tem esse trabalho de leitura anual da Bíblia, né? Ele tem um envolvimento grande com a Bíblia. Inclusive, essa Bíblia aqui é uma das que ele fez a reforma, né? Ele trabalha com reformas também de restauração. Restauração, né? da Bíblia. Restauração é melhor que reforma. E eu até pensei que eu tinha muita Bíblia em casa. Né? Eu acho que eu tenho umas 15, 17 Bíblias. Aí eu fui perguntar quantas Bíblias ele tinha. Aí eu fiquei com vergonha. Nunca mais eu digo quantas Bíblias eu tenho. Mas aí como foi que a senhora conheceu ele? Foi aonde? Pronto, eu conheci ele no bairro mesmo de Santo Reis, ali. Que eu tinha 4 irmãos, né, de criação. O meu irmão de criação era 4. E no meio deles tinha 2 que se drogavam. Usava drogas. E Gilvan também era amigo deles, e também era usuário, né, de drogas. Sim. E ali eu achei ele muito esquisito, assim. Eu fiquei curiosa, porque ele nunca olhava com a cabeça assim, ele só ficava assim, todo o tempo, cabeça baixa, sabe? Onde ele estava era com a cabeça baixa. Se eu passasse na esquina, numa esquina que tinha, que sempre eu passava, ele estava lá sentado assim, com a cabeça baixa. Entendi. E eu achava aquilo, chamou a atenção, sabe? Eu fiquei, meu Deus. E pronto, aí um dia, ele disse a mim que sempre eu gostei de esporte, assim, de me movimentar. E eu gostava muito de jogar queimada. Eu era muito chamada para um lado, porque eu pegava muita bola, sabe? E ali ele disse que um dia lá na rampa, não sei se o senhor sabe, ali em Santo Reis tem uma rampa, né? A rampa tem um quartel, tem. Né? Eu tava jogando lá queimada e ele disse assim, eu não queria casar não, mas com uma menina dessa eu casava. Aí pronto. Aí um dia eu ia pra feira com minha mãe das Rocas, e ele tinha um cabelo bem grande. Aí um dia ele vinha com a cabeça rapada, uma segunda-feira. Aí eu via com minha mãe e ele vinha. Aí quando eu avistei ele, pronto, aí acendeu uma chama do amor. Sim. E nele também, né? Será? Mas eu que mandei o bilhete, eu acho que ele não... Mas é porque sempre é a mulher quem toma a iniciativa, geralmente é. Não tem essa... É o homem quem fala, né? Mas a mulher tem que dar o sinal. Senão o homem não fala, não. Aí eu mandei um bilhete pra ele, eu estudava até no Ateneu à noite, perguntando se ele queria me deixar na parada. Sempre eu pegava o ônibus em frente ao carro que tem uma parada. Aí eu disse, então eu vou pegar nas Rocas hoje, que aí eu me encontro com ele. Aí pronto, a partir dali foi o primeiro encontro, o primeiro amor e pronto. Sim, aí depois vocês casaram? Aí não, foi minha mãe, no mesmo ano que a gente começou a namorar, a minha mãe foi pro interior, morar no interior. Essa mãe que morava aqui, foi morar no interior da minha outra mãe. Sim. Aí a gente foi, eu já namorava com ele. Inclusive eu tenho um diário que ele me deu, que ele trabalha sempre em gráfica, e eu tenho um diário que ele me deu até hoje, sabe? Um diário que quando ele ia pra lá passar o final de semana, aí tinha final de semana que ele ia, e tinha final de semana que eu vinha. Aí sempre quem ia que ficava com o diário escrevendo alguma coisa. Sim. Um final de semana eu ficava, um final de semana era ele. Então, para recobrar essas memórias, é só ler o diário que tá tudo lá. Pois é. Em 84 ele me deu uma flor de maracujá. Essa flor de maracujá ainda tá até hoje no meu diário. Olha que coisa boa. E assim,
Eu ia contar uma coisa, passou pela mente agora. Quando lembrar, fala. Fala. Mas assim... Sim, me lembrei. Então fale. Depois eu pergunto. Nessas idas e vindas, aí teve uma vinda que eu vim e não voltei mais pra casa. Fugi. Fiquei. Peraí, eu perdi agora. Da meada. Porque ele ia pra lá pro interior. Sim. E outro final de semana eu vinha pra Natal, pra casa da mãe dele. Certo. Aí, numa dessas vindas pra Natal, eu não voltei mais. Ah, sim. Aí fugi, né? De casa. Não fui mais pra casa. Fugiu pra ficar com ele. Foi. Aí a mãe dele disse, não, vai casar. No tempo ele ainda ia fazer 18 anos. Isso era mais ou menos no mês de julho, assim. Uhum. Não, agosto. Que a mãe dele foi querer botar os papéis no cartório pra gente casar logo. Ela disse que não ia querer ficar com uma menina dentro de casa sem casar, né? Aí ela foi lá, Olha a diferença, né? Daquela geração pra essa. Pra essa, Aí, lá no cartório disseram, não, a gente não vai fazer isso agora. Vamos esperar ele completar os 18 anos. Eu sou mais velha do que a Gilvan, sabe? Sim. Quase 4 anos. Normalmente é o contrário, né? Quando é os pais da moça que não querem. Né? Mas aí foi... Mas minha família era toda contra o meu namoro com o Gilvan. Porque disseram que eu era uma menina direitinha, que cuidava da casa, que eu sempre fui uma boa dona de casa, desde menina, que eu cuidava da casa dos meus padrinhos, sabe? Uhum. Fazia tudo. E, inclusive, quando ele trocava, ele dava o dinheiro dele almoçar, que ele trabalhava, ele dava o dinheiro ao meu irmão por uma droga, por um cigarro de maconha. Sim. E almoçava lá em casa. Aí meu irmão dizia, bota aí um comer pra Gilvan. Aí eu botava. Sabe, o comer dele, ele ficava de cabeça baixa todo o tempo. Sim. Comendo. Aí pronto, daí no cartório não disseram assim, ela é mais velha, então vamos esperar ele completar os 18 anos. Se ele quiser, de boa vontade, ele casa. Mas senão a gente não pode fazer o casamento, a senhora vindo sozinha aqui, sabe? Aí pronto, aí quando ele completou os 18 anos, graças a Deus que ele quis casar. Aí a Esperou gente casou. Aí deu certo. Foi. Mas então, irmã Marineide, o início da vida de vocês, assim, na vida secular, né? Foi difícil nessa parte do envolvimento dele, né, com as drogas. Foi. Mas Deus, na sua misericórdia, alcançou. Foi. E a gente vê hoje uma mudança completa e total, né? Total. Mas aí eu queria saber, então, como é que foi isso? A mudança? Sim. Foi assim, porque eu tinha, assim, eu não gostava, porque meus irmãos usavam droga, e meus irmãos também vendia, certo? Ele no quintal lá de casa era uma de maconha, assim, pra eles fazendo tantas coisas. Aí eu ficava nervosa, eu não gostava de droga, eu não gostava. E aí eu pedi pra ele, eu disse, olha, eu gosto de você, mas eu só namoro com você se você deixar as drogas. Sei. Né? Aí ele foi ali, às vezes ele vinha chupando um confeitinho, mas eu conhecia, eu notava. Aí a gente ficou naquele impasse, aí ele deixou. Aí teve uma noite de ano novo, que meus irmãos iam usar cocaína no quarto. Aí ele queria entrar. Aí eu disse, se você entrar nesse quarto, tá tudo acabado, a gente não vai mais namorar. Aí ele ficou, aí a gente saiu, foi lá pra praia. Ele não entrou no quarto, aí a partir daí ele deixou droga. Aí a gente começou a namorar, pronto. Isso assim era em Natal. Sim. Deus foi usando a senhora para a libertação. Foi o né? amor, ele se apaixonou. É. Aí pronto. Aí, mas o álcool ele ainda ficou. Ele bebia também, ele usava droga e bebia. Mas rapaz, que passado, como é que a gente chama? Tem uma palavrinha que fugiu agora, né? Não é boa. É uma vida pregressa, né? E para todo mundo ver que o nosso Deus, tudo é possível, Sim. né? Para ele não existe impossível. E Deus, eu, na minha mente, no meu pensamento, no meu coração, eu penso assim, que Deus, ele usa as estratégias dele, né?
Hoje eu vejo e olho o quanto a gente já passou e vejo o quanto a gente é feliz hoje. Né? Porque Deus é esse Deus que quando ele tem um propósito para, assim, ter uma família lá na frente que serve ao Senhor. Porque Sim. eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. É uma família linda a sua. E aí vendo a sua família hoje e sabendo que o início foi assim conturbado, né? É realmente um milagre de Deus. Foi. E a gente morava na casa dos pais dele, da mãe, né? Porque ele tinha um padrasto. E um dia a gente resolveu sair. Porque tinha umas confusãozinhas, a gente saiu de 10 horas da noite. A gente saiu de lá. A gente já estava casado. Aí mas a gente morava com eles porque a gente não tinha condições. Gil Deus abriu uma porta para ele e ele ia começar a trabalhar nesse outro dia que a gente saiu de casa. A gente saiu 10 horas da noite, ele, com a mochila nas costas, somente a gente saiu para o meio da rua. Aí a gente ficou lá nas rocas, numa pracinha, sentado, sem saber para onde ir. Aí veio na minha mente que eu tinha uma tia na Cidade da Esperança, que eu ia pedir abrigo lá para mim ficar, porque eu era mulher, né? Ele não, ele já tinha amigos nas rocas, ali podia, né? Mas aí ele também foi pedir abrigo na casa de uma irmã, e ela não aceitou, a irmã dele. Aí ele subiu lá para uma caixa d'água, ficou lá dormindo. E eu peguei o ônibus, fui para a Cidade da Esperança, e cheguei lá e minha tia me abrigou lá. Ela já faleceu, mas deu tudo certo. Eu passei só 15 dias, ele já arranjou o dinheiro do calção, a gente foi para um embrião lá em Nova Natal. Aqueles embriãozinhos quando começou, Nova Natal. Sim. E ali a gente não tinha nada absolutamente. Porque a senhora está falando aqui do ano 1984, né? Foi. E tudo isso aconteceu. Os conjuntos habitacionais da Zona Norte foram entregues nesse período. Nesse período. 82, 3, 4. E a gente morava com a mãe dele, ele tinha essas confusões, que até um dia eu saí muito angustiada. Ele foi para as rocas de manhã, e eu fiquei Aí eu saí de manhã angustiada, muito angustiada. Ali, o senhor conhece ali Gramoré, né? A igreja? Conheço. Aquela lateral, não tem uma missão pentecostal? Sim. Pronto. Aí eu saí uma manhã de segunda-feira, bem angustiada, chorando assim, no meio da rua. Aí eu olhei, quando eu passei ali, aí vi uma casinha, um nome, Missão Pentecostal Igreja. Aí eu entrei, tinha 3 irmãs orando, né, lá na cadeira dela lá, eu fiquei lá no cantinho, lá perto da porta, chorando, bem assim, bem. Aí, eu ainda de joelho, a irmã foi se levantando, ela foi dizendo o versículo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Foi direto para mim. Aí eu disse: é hoje, eu vou entregar meu caminho ao Senhor. Ali mesmo eu aceitei Jesus como meu Salvador. Que maravilha. Em 84. Glória a Deus. E aí voltou para casa? Aí voltei para casa da minha sogra de novo, né, para onde eu morava. E... Então só a senhora aceitou Jesus? Só eu. Não disse a ninguém. Ninguém sabia, somente eu. Né? E eu coloquei Jesus no meu coração e disse: pronto, vai começar a minha trajetória. Aí como foi a reação de Gilvan, seu esposo, quando soube? Pronto, aí, pronto. Eu não tinha contado a ele ainda não. Foi quando aconteceu esse negócio que a gente saiu de casa. Sim. Aí quando a gente foi morar em Nova Natal, foi que eu disse a ele: Gil, eu aceitei Jesus numa igrejinha ali em Gramoré. Aí ele começou a ir comigo. Ele disse: eu vou pro culto com você de noite, sabe? Aí a gente foi, mas aí aconteceu uma coisa estranha, né? Um irmão na porta, aí ele deu: Pai do Senhor, o senhor já é crente com Gilvan? E ele disse: não. Aí ele disse: então não posso dizer nada para o senhor. Foi assim. Aí Gilvan disse assim: nem uma boa noite. Aí ele virou as costas e entrou na igreja. Aí ele disse: vamos para casa. Vamos para casa, que aqui não dá para você. Aí a gente foi para casa, pronto. Aí ele disse assim: aí ele disse: não vai mais para aquela igreja não. Que ele estava até indo, até meu irmão, que também passou uns tempos lá em casa, ele estava indo comigo, com o Gilvan, a gente assistiu uns cultos, até a gente ainda viu Leni, se lembra Leni? A cantora? Sim. Sim, ela era uma adolescente. Não foi de um culto,
Um culto que a gente... Não, pode falar. É que a Giovana tá nos bastidores. É porque eu tenho mania de dizer isso. Até a gente comigo. Aí a gente foi, pronto. Mas aí passou, ele disse, não vamos mais não. Aí eu fiquei sendo crente em casa. Aí já estava grávida do meu primeiro filho, Gilmar. Uhum. Nesse intervalo lá no Nova Natal. A gente passou 3 meses em Nova Natal, nesse embrião. Aí eu botava três paralelepípedos assim, fazia o fogo da gente, ia catar uns pauzinhos na rua. Era como eu cozinhava o feijão branco e assava as sardinhas, que era nosso comer. E ele saía bem cedinho para trabalhar. E a gente foi vencendo. E eu confiando no Deus Todo-Poderoso, que ia fazer o que ninguém podia fazer. E Gilmar, pronto, aí a gente já arranjou uma casinha maior em Gramoré. Ele já estava trabalhando, aí a gente já arranjou essa casa maior. E depois meu filho nasceu lá nessa casa, Gilmar. Aí quando ele estava assim com 1 ano, o patrão dele disse assim, Gilmar, você tem casa? Deus já abençoou da gente. Aí ele disse, não, tenho não, moro de aluguel. Pois procura uma casa que eu vou comprar para você. Olha. Foi até quando estavam construindo ali Pajuçara. Sim. E sempre a gente ia passear com o Gilmar. O João estava ele aqui no Cangote no sábado à tarde. E a gente passava naquelas casas, a gente desejava, sabe? Olhava assim. Aí pronto. Aí um dia eu encontrei uma amiga minha que morava já lá. E falando pra ela, ela disse, Maria, vizinho a mim tem uma casa que a menina quer vender. Uma casa de 2 quartos, com área, sabe, boa. E ali a gente comprou aquela casa e passamos 24 anos lá, nessa casa. Certo. Agora eu estou curioso para saber quando foi que o seu esposo se converteu. Deixa eu contar. Essa aí é uma boa história. Essa para mim, de todos os troféus que eu ganhei, esse foi o maior. Minha primeira corrida, que eu comecei a correr, depois eu dei uma parada, passei sem correr, mas a minha primeira corrida foi numa corrida de 10 km, a corrida dos Correios. E ele parou de beber. Primeiro ele parou de beber. Aí disse, Mari, agora a gente vai praticar esporte. Isso foi Gilmar já tinha 11 anos. É porque eu não me lembro a data, o ano, né? Mas aconteceu. Aí eu disse, tá certo, que tudo eu concordava com ele. Eu gostei de obedecer meu esposo, sabe? Sim. Sempre. Aí eu disse, tá certo, vamos correr. Aí pronto, ele começou a correr com o irmão Cláudio, que é de Gramoré ali, que ele é atleta também. Aí começou a correr com ele e eu ia treinar também, correr. E dali ele ia ter uma corrida, o irmão Cláudio disse, Gilmar, vai ter uma corrida boa. Vem um bocado de gente, sabe? Vai ter uma premiação boa. Aí ele disse, Mari, você vai participar de uma competição. Aí eu fiquei assim, porque eu já corria, tava correndo bem, aí eu fiquei naquele negócio de querer ganhar. Essa eu vou ganhar, sabe? Espírito competidor. Competidor, mas tinha muita atleta boa de fora, sabe? E eu não tinha experiência. Porque agora eu tenho experiência, né? Aí eu peguei e fui correr esses 10 km sem tomar água. Mas hoje, como a gente olha com os olhos espirituais, a gente vê que foi Deus, o projeto dele na vida, né? Ele fazia já uns 5 anos que não bebia. Final de ano, os irmãos iam lá para casa, eu fazia uma mesa de comida, sabe, no ano novo. Aí os irmãos lá de Gramoré, quando saía, conhecia da gente. Os pastores sempre gostou dele, assim, os pastores conhecidos. Ele tinha um primo que era crente, que inclusive foi ele que levou meus filhos para a escola dominical, que é a escola dominical, você aceita Jesus também, né? Sim. Gilmar aceitou Jesus com 11 anos na escola dominical. E Gilvan Klebe com 8 anos na escola dominical. Aí pronto, nessa corrida eu fui correr os 10 sem tomar água. Aí eu larguei. Quando foi no quilômetro 8, eu desmaiei. Aí quando eu desmaiei, aí foi todo mundo, aí me levaram, a Kombi do Correio, me levou pro Clóvis Sarim. Aí eu fiquei no balão lá,
no balão de oxigênio. Aí quando eu retornei, eu tava sentindo uma coisa muito diferente no quarto. Como se fosse uma fumaça bem branquinha, sabe? Aí eu comecei uma força dentro de mim, sabe? E pronto, aí quando eu fui acordando, Jesus foi me batizando com o Espírito Santo. Que maravilha. Foi uma experiência boa, e ele tava bem de frente a mim. Aí ele tava, inclusive, já com a medalha, ele já tinha concluído a corrida. Aí, os dois correram. Pô, ele correu também, que ele corria. Sim. Agora não, né? Mas ele corria comigo, lado a lado. Aí, pronto. Aí quando foi... Aí eu olhei pra ele assim. Aí eu disse assim... Eu nunca tinha dito a ele que Jesus era bom. Nunca tinha falado de Jesus. Só calada, dentro de casa, né? Aí pronto. Aí nesse dia ele olhei pra ele e disse: aceite Jesus. Você já perdeu muito tempo. Não, a gente já perdeu muito tempo. Porque eu tinha aceitado Jesus, mas nunca tinha feito nada, assim, de se envolver com a igreja. Se envolver com a igreja. Não tinha feito ainda meu que faz, né? Que os novos convertidos faz. Como é o nome? O discipulado. O discipulado, não tinha feito. Sabe? Aí pronto, aí nesse dia ele aceitou Jesus como Salvador. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele aceitou lá? No hospital, no quarto. Ele caiu de joelho, aí disse: aceite Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus é fiel, sabe? Deus é grande, é maravilhoso. E olha que data importante, né? Para até comemorar. O dia do seu batismo no Espírito Santo foi o dia... Foi o dia que ele aceitou Jesus. É. Aí, de lá pra cá, nossa trajetória... Aí vocês começaram a se envolver, então, na igreja, a partir daí. Sim, sim. A gente, quando veio lá do Clube Sarim pra casa, a gente já passou em Gramoré. Até então eu não congregava. Eu ia para um ciclo de oração às vezes, que ele deixava de tarde, sabe? Antes dele aceitar. Não, em qual igreja? Pronto. Aí eu já ia lá em Pajuçara, na igreja de Pajuçara, que era só uma portinha assim que tinha. Não era aquela igreja que tem agora, não. Pajuçara ali. No conjunto Pajuçara? No conjunto. Que era até a esposa do pastor Toninho, irmã Alda, que ela era dirigente do ciclo de oração lá. Sim. Então foram se congregar em Gramoré. Aí quando a gente veio, eu tava vendo o ensaio da mocidade, no sábado à noite, na Assembleia de Deus de Gramoré, na Polo. Sim. Ele não quis ir mais pra missão, não? Foi? Quis não. Eu também aceitei porque eu não tava, né? Eu tava naquele dia, mas eu sempre admirei a Assembleia. Sim. Sabe? Aí pronto, aí fizeram os jovens, tava tudo lá, aí... O irmão Cláudio apresentou que o irmão Gilmar tinha aceitado Jesus e a gente ia fazer a oração. E a partir dali, ele tinha um arranhado com minha mãe também não gostava dele. E isso aí foi no sábado, quando foi no domingo de manhã, ele disse que a gente ia lá no interior. Espírito Santo trabalhando. Que ele ia fazer as pazes com minha mãe. Olha. Nesse tempo a gente tinha carro, tinha moto. E antigamente eu ia no interior, ia pra rodoviária, ele não ia me deixar nem na rodoviária. Ele tinha um carro e uma moto na porta. Mas ele não gostava da minha mãe. Mas aí Jesus fez, né? Quebrou a barreira. Sim. E... Chegou lá no interior, fizeram as pazes. Chegou no interior, ele não disse nem nada, ela já veio chorando e abraçou ele também. Pronto. Ele trabalhou lá e cá. História muito bonita, viu? Essa. Tanto da sua conversão quanto dele, né? Pois é, e a partir daí eu fui fazer o discipulado, que eu não tinha feito, né? Aí a gente foi, meus meninos também, a gente foi congregar tudo em Gramoré, a gente foi pro conjunto de novos convertidos, e os meninos já estavam também frequentando lá, eu já ia pro culto lá em Pajuçara, sabe? A senhora lembra quem era o pastor em Gramoré nessa época? Pastor Oaldo. Sim. Era pastor Oaldo. Porque quem construiu aquela igreja foi o pastor Eloy, né? Foi o pastor Eloy, mas na época era pastor Oaldo Dantas. Sim. Que foi uma bênção. Muito bem, irmã Marinei. Vamos para as corridas? Bora. Aí, enquanto a senhora estava envolvida na igreja já, participando dos trabalhos, tudo, esse exercício, essas participações
nas corridas? Ela se manteve, deu uma pausa e a senhora voltou depois? Como foi que Foi, a gente passou um ano sem participar de corrida. Aí, nesse um ano, ele pegou muito peso, o Gil ficou gordo. Que a gente tava indo, a gente se dedicou muito totalmente na igreja, esse ano, o primeiro ano dele. Sabe? A gente ia pra matutino, pra tudo na igreja, sabe? Aí ele ficou gordo. Aí ele tava com uma pressão muito alta. Eu conheci Gilvan gordo. Foi? Foi. Aí o pastor Celedon, quem abriu o olho dele, disse que ele tivesse cuidado, que ele verificou a pressão dele, estava lá em cima. Aí ele começou a fazer dieta e disse que a gente ia começar, voltar a fazer exercício de novo, a correr de novo. Foi quando eu retornei às corridas de novo, porque aí eu comecei a caminhar com ele, depois a gente começou a dar umas carreirinhas. Aí alguns atletas daqui de Natal foram vendo eu correr, o meu estilo de correr. Aí disseram, a senhora corre muito bem, a senhora devia participar de corrida, viu? Aí pronto, aí a gente ficou nesse pensamento, só que eu ainda, até aí eu ainda não tinha treinador. Corria com o Gil, assim, aí a gente pegou e ia ver a meia maratona do Sol, era de Natal. Aí Gil disse, Mariquez, aí eu me inscrevi nos 10 km, nos 10. Que foi até ali na Via Costeira. Largava lá do centro de convenções e até lá embaixo. Aí eu me inscrevi, aí eu fui correr. Aí quando... Dessa vez não esqueceu a água não, né? Não, dessa vez eu já tava tomando aguinha. Pegava água. Aí pronto, aí quando eu concluí, eu fui a 5ª mulher a chegar, geral. Entendeu? Aí pronto, aí foi a ver a premiação. Aí quando foi a ver a premiação, eu de saia, uma blusa aqui, né? Sim, já eu vou perguntar essa história da saia. Aí, 5º lugar, Marineide Torres Silva. Aí, sem equipe, né? Que eu não tinha nem equipe. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu fui pro pódio, né? Aí Magnólia Figueiredo, que é a nossa campeã, né? Que sim, uma atleta bem conhecida. É uma bênção, é. Aí ela disse, ela olhou pra mim assim, ela disse, mas ela corre? Aí a menina que tava lá já no pódio, já me conhecia assim, de vista, corre muito bem, ela corre muito bem. Nesse tempo eu fiz os 10 km, eu acho que foi em 45 minutos, não foi? Foi. 45 minutos. Aí pronto, recebi meu troféu, recebi meu prêmio. Aí depois daí não parou mais. Aí depois daí pronto, começou... Aí apareceu Esporte e Vida, que tinha o professor Ivan, foi meu primeiro professor na vida de atleta. E comecei, aí ele passava meus treinos, aí eu fui melhorando, aí comecei com patrocínio, né? Inclusive o CIAD, a Rádio Nordeste me patrocinavam, sabe? Aí pronto. E a partir daí eu fiquei conhecida como a mulher da saia. Pronto, aí eu quero saber essa história da saia. Porque é muito interessante quando a gente vê as fotos das corridas. E eu estava até comentando antes da gente começar a gravar, que a senhora deve ser a única no Brasil e no mundo, né? Que corre de saia. Primeiro porque correr de saia. E como é que a senhora venceu, ou tem vencido, né? Esse estilo, né? Que é um estilo diferente. Eu atribuo tudo ao Senhor, sabe? Tudo a Ele. Através dessas corridas, eu tenho, assim, aprendido muitas coisas, principalmente a ter disciplina nas coisas. Essa vida de atleta me ensinou muita coisa. Disciplina, sabe? Saber dividir os horários, certo? Sim. Porque muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Primeiro, eu conheço muita gente que diz, não tem tempo de ler a Bíblia, de fazer não sei o quê. Aí eu vejo hoje, eu disse, meu Deus, mas eu tenho tempo para tanta coisa, eu faço tanta coisa. Eu me acordo de 4h30 da manhã,
né? E vou logo falar com Jesus, dizer, estou aqui, Jesus, muito obrigada, que já acordei. E aí vou já correr e a gente vai junto. Porque aí pronto, chego, né? Tomo café com meu esposo, faço tudo, e ainda leio a Bíblia de manhã, tudo isso de manhã, né? Que eu já vou no 23º ano com esse que eu tô lendo a Bíblia. Sim. Eu tenho 23 Bíblias de estudo, que todo ano ele me dá uma Bíblia de estudo. Tem presente melhor, não? Ah, agora, professor Ananias, se eu for ler a Bíblia no intuito de eu saber tudo, porque todo mundo quer ler a Sim. Bíblia e quer saber tudo. É importante isso aí que a senhora está trazendo, porque essa leitura é a chamada leitura corrida, não é? É. Da Bíblia. Você não está lendo ali, parando, anotando, estudando, meditando, pegando uma palavra, aí tem essa interpretação, aí tem essa outra. Não, é a leitura em si. É a leitura o ato de ler a palavra de Deus. Né? Pois é, e é uma coisa prazerosa, gostosa, sabe? Eu não fico naquele negócio, mas eu tenho que ler para aprender, eu tenho que saber. Não, eu vou lendo a Bíblia, toda a minha Bíblia eu só leio ela marcando. Todas elas são marcadinhas. E a Pentecostal, teve duas, bem, que eu li, eu lia e também lia o comentário e marcava as coisas. E por isso, eu digo assim, gente, a gente tem tempo sim. É porque, assim, se você tem vontade de fazer uma coisa, você consegue. Eu uso muito aquele versículo de Provérbios, Provérbios não, Eclesiastes 3, que fala tempo para todo propósito, né? Todo propósito. E eu destaco essa palavra propósito. Porque o segredo está no propósito. No propósito. A pessoa diz, eu não tenho tempo, mas na verdade você não tem o propósito. Muito Se houver bem. o propósito, o tempo aparece, né? Aparece. Por quê? Né? Todo dia eu faço o exercício, eu saio para correr. Todo dia meus treinos é de 45 minutos para uma hora e 10. Né? Hoje eu corri 10 km com ladeira. Hoje, 5 horas da manhã, assim que ele estava saindo para a rádio, eu saindo para correr. Né? E na rua eu... Se tivesse inveja santa, eu ia dizer, tem uma inveja santa, viu, da senhora? Aí pronto, olha, leio Bíblia, faço crochê, sou empresária, né? Criei 2 filhos, né? Criei 2 filhos que lê Bíblia também. Eles levaram para dentro da casa deles o culto doméstico. E eu não posso dizer que sou infeliz, não, eu sou muito feliz. Sim. Aí muita gente diz, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo. Poxa, vai ter tempo para quê então? Não é não? É verdade. Eu sei que eu leio minha Bíblia e sinto refrigério. E outra coisa, um segredo. Eu não sabia ler nem receita de bolo, acredita? Porque eu não gostava. Eu sabia ler, assim, que eu não concluí o 2º grau. Sim. Não concluí. Quando eu estava no 3º ano, eu fugi e deixei de estudar. Né? Que era quando a senhora estudava lá no Atendeu, né? Nessa época eu estudava em São José do Mipimbu, porque eu já tinha me mudado. Já tinha se mudado. Aí estava concluindo o 2º grau, mas eu fugi e parei. Mas aprendeu a ler? Aprendi a ler lendo a Bíblia. Ler fluentemente, assim, porque eu lia gaguejando. E eu tinha esse chamado de oração, de trabalhar no círculo de oração, e esse chamado, ele requer muita coisa da gente, principalmente para a gente aconselhar uma pessoa, e eu não posso aconselhar uma pessoa por mim, eu tenho que aconselhar uma pessoa através da palavra de Deus. Essa é outra coisa importante, irmã Marinete, que a senhora traz, que a Bíblia, ela tem funcionado muito como esse caminho de alfabetização. Né? É difícil um crente que não seja alfabetizado só pelo fato dele ter o hábito da leitura bíblica. Seja de ler muito, seja de ler pouco, até mesmo quem vai ler só na igreja, no
no momento lá do culto, Pois é. mas ele sente essa necessidade da leitura em si, né? E faz, e passa por esse desafio de aprender a ler. Esse ano eu já tô lendo a King James. Sim. O ano passado eu li a N e a A. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu não tenho pressa, não sou teóloga, sou uma dona de casa, graças a Deus, mas eu me alimento da palavra. Porque o que seria de mim? Às vezes eu vou conversando com Deus correndo, né? Tem um testemunho aqui maravilhoso. Pode contar. Eu estava fazendo treino para a maratona do Foz do Iguaçu. Porque lá em Foz era ladeira, ladeira. E lá em Nísia Floresta, da casa de meu pai para Tabatinga, é 8 km, só de ladeira. Aí eu estava treinando mais ladeira para correr a maratona de Foz do Iguaçu. Certo. E eu fui, nesse período, minha mãe e meu pai hoje ainda é vivo, ele tem 101 anos. Aí Sim. Eu fui para lá para... Giovanna até estava me falando dele, e a gente estava tentando identificar por que ele está vivo. E a gente descobriu o porquê. A senhora já sabe, né? Aí... Só para o pessoal não ficar curioso, por quê? Vamos dizer logo por quê. É porque ele é uma pessoa calma. Ele é. Flexível, tranquila, né? Hoje ele... Quem é assim vive mais. Vive mesmo. Certo, diga. Aí eu disse assim, eu vou aproveitar, vou fazer meu treino lá. E Gil foi me deixar lá na sexta-feira à noite, porque sempre no final de semana, uma da gente ia reservando, final de semana, pra ficar. Aí eu disse, vou fazer meu treino lá, amanhã bem cedinho, dá tempo, eles ainda ficam dormindo. Aí eu, no sábado pela manhã, Gil me deixou lá e voltou. Na sexta de manhã, de 5 horas, eu já tava lá me ajeitando, né, com a garrafinha pra sair pra fazer o treino. Era 16 km, sabe? Uma ladeira. Essa de Foz foi não, assim? Não, a de Foz foi a maratona. Eu tava treinando pra ela. Ah, tá. Porque são 3 meses de treino pra uma maratona. Sim. Longão de 28 km, de 32, de 30, sabe? É assim. Aí eu ia saindo, aí lá vem ele. Não vá não, minha filha, essa hora. Não vá sair nessa BR aí não, sozinha. Aí eu disse, pai, olha, eu sei, pai, mas não se preocupe não, porque eu estou à sombra do Onipotente. Ele é crente, meu pai. Aí, ele disse, mas tenha muito cuidado, viu? Porque é perigoso, né? A BR assim, de manhã bem cedo. Aí, professor, quando eu fui correndo, subindo ladeira, descendo ladeira. Quando chegou no quilômetro 7, o Senhor confirmou, aleluia, que Ele estava comigo, que realmente Ele é a sombra do Onipotente. Aí eu ia correndo vendo a minha sombra, certo? Certo. Já era... Aí quando eu olhei assim, eu vi um círculo, uma sombra de um círculo. Aí eu comecei a falar em mistério, aleluia. E eu disse, Senhor, tu estás aqui comigo, Era a sombra do Onipotente. A sombra, ele confirmou que ele é a sombra do Onipotente, que sempre está nos guardando. Eu digo que isso é para quem crê. É para quem crê. Eu porque creio. São os mistérios, o sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Na nossa vida. E tem vários. Aí pronto, eu fui, 8, voltei, 16. Aí pronto, pai, cheguei e Jesus confirmou a sombra, que ele é a sombra do Onipotente. E outro testemunho, que Deus realmente está comigo em todos os lugares, conosco. Eu estava treinando para a maratona de Foz também. Treinei. E eu tinha feito um voto ao Senhor. Que se eu tirasse o primeiro lugar, que a gente foi assim, a gente comprou as passagens e a gente teve uma cortesia de um irmão. Ele deu a volta da gente, que a gente ia aproveitou que ia para Foz do Iguaçu. Pastor Neto, ele era missionário lá, ele estava sendo missionário lá em São Lourenço, Paraguai. E a gente já tinha combinado
que de lá a gente ia dar um pulinho. Ele vinha pegar a gente em Foz, de carro. Sim. Pra gente ir pra lá, né? E um irmão comprou as passagens da gente já saindo lá de Paraguai pra vir direto pra Natal. Aí eu disse, Jesus, se eu tirar primeiro lugar, o prêmio que eu tirar, eu vou dar metade pra missão lá. Né? Aí eu treinei, tudo bem. Aí na semana, faltando 8 dias pra gente viajar, peguei uma virose. Eita. Uma virose e eu tava fraca, sabe? Uma fraqueza, porque virose acaba com a gente, né? Aí eu tava lá na pia, aí eu disse, Jesus, meu Deus, eu treinei tanto, Jesus, esses meses todinho. E agora vem essa virose e como é que eu vou correr, Jesus? Tô tão fraca, aí tava tossindo, sabe? Com muita secreção. Aí de repente veio aquela voz, sabe? Dizendo, eu é quem estou contigo e te dou vitória. Glória a Deus, aleluia. Isso é para mostrar que não é a força do nosso braço. Você pode fazer o esforço que fizer. O mundo age assim, né? O mundo age assim, porque eles confiam no físico, na matéria, né? Na sua capacidade humana. Mas nós que somos de Deus, dependemos de Deus, o Senhor fica sempre nos lembrando, né? Mesmo que você se esforce, faça tudo o necessário para a conquista, mas ele em algum momento cria uma situação para dizer, não é você, sou eu. Mostrar. Sabe por que eu gosto de ler a Bíblia? Porque de vez em quando vem da minha memória, sabe? Algum versículo. Aí não tem um versículo, eu só não sei dizer onde tá. O cavalo se prepara para a batalha. Mas quem dá a vitória é o Senhor. Aleluia. Quer dizer, a gente se prepara. Em tudo tem um preparo. Se você vai fazer um vestibular, que agora é Enem, né? Se você vai fazer qualquer coisa que você vai fazer, você se prepara. Mas Jesus é quem dá a vitória, não é verdade? É verdade. Aí pronto. Aí viajei de Pada. Viajei. Tossindo. No dia da... Aí chegou lá que a gente foi pra não foi pra... Quando a gente chegou lá, o pastor foi pegar a gente. O pastor Neto já estava fazendo a transação todinha. A gente ficou na igreja lá de Foz. Na Assembleia? Na Assembleia. A gente teve lá. Uma igrejona. Bonita. Né? Bonita demais. E a gente ficou num alojamentozinho lá da igreja, sabe? O pastor, uma bênção. E acolheu a gente muito bem, foi pegar a gente no aeroporto. Foi deixar a gente lá no canto onde ia pegar a gente pra maratona. Ela acordou logo cedo, ele preparou o café pra gente. Uma bênção. Deus prepara tudo, sabe? Eu tenho dito assim, Deus, olha, eu não tenho nada, eu não tenho emprego, não tenho aposentadoria, né? A gente viveu de uma como eu faço meus biscoitos, minhas coisas, e ele faz as bíblias, mas tudo que eu gosto, o Senhor me dá. Eu gosto de camarão, aí o Senhor prepara camarão, em algum canto eu comi camarão, né? Eu não tenho carro, mas eu ando em tanto carro de luxo. Olha. Eu nunca pensei que eu ia andar de avião, e já andei tanto de avião. Não é? É Deus. Aí cheguei lá, a gente chegou, né? Aí de manhã cedo, a gente chegou numa quinta-feira. A corrida ia ser no domingo. Aí pronto, a gente ficou indo para o matutino, que era só a igreja aqui, que era a casinha, pronto. A gente ia orar com o pastor bem cedinho. Aí no sábado à noite, um irmão disse, vamos conhecer o percurso? No carro, sabe? Da corrida. Meu amigo, quando eu vi o percurso. Verdadeira? Era melhor não conhecer. Contra o vento, era lá. E o carro subia, descia. Meu Deus, isso é um percurso. Eu aqui, passar gripe. Aí a gente, chegou o dia. Aí a gente foi lá para onde ia largar, para a usina. Atravessava a Foz todinho para chegar, sabe aonde? No Parque Nacional, onde fica as cataratas. Isso. O percurso foi por ali também? Foi. Aí lá vai eu. É bom porque é a paisagem, né? Mas quando a gente tá correndo a maratona... Não tá vendo não, né? Aí lá vai eu, comecei a correr. Quilômetro 16, amém. E só a secreção saindo, sabe? E eu com aquele negócio, e correndo. Aí chegou no quilômetro 22, cãibra.
Aí eu me lembrei, levo meus olhos para o mundo, dando bem meu socorro. 121. Aí eu fiquei parada assim, Jesus! Quando eu disse Jesus, aí foi rápido, sabe? Não sei quando foi cãibra. Aí fui de novo, correndo. Chegou na entrada do parque, ainda faltava 11 km. Aí pronto, aí eu vi umas placas, aí eu tava sozinha, sabe? Porque chega um certo ponto na maratona que a gente tá correndo sozinha. Sei. E Jesus, né? E Deus. Aí eu li umas plaquinhas assim, cuidado, filhotes de onça. É, tem umas onças pintadas lá. Aí eu disse, eita meu Deus, aí eu comecei a correr. Quando eu cheguei, que eu vi o relógio, ai, cheguei. Professor, quando eu cruzei a linha, eu não saí do canto mais. A cãibra voltou. Aí eu fiquei parada, sabe? Aí tem uma tenda lá de massagem, aí uma esposa de um pastor tava trabalhando. Aí ela foi lá onde eu tava, chega serva de Deus. Aí me ajudou, me botou em cima da... Reconheceu logo pela saia. Pela saia. Chega serva de Deus. Aí eu me deitei, ela deu massagem, lá vai. Eu sei que foi uma benção, sabe? Porque Deus é assim, Ele prepara. Mesa no deserto. Aleluia. E onde eu tenho ido, graças a Deus... Foi, ficou em primeiro na faixa etária. Né? Sim, primeiro lugar na faixa etária. 42 km. 42 km. É Deus purinho, como a gente diz. É Deus purinho mesmo. Deus é tudo. E a do Rio teve mais uma coisa que eu amei, que foi ele correu comigo lado a lado, naquela maratona, né? Que foi quando a gente foi para o Porto Alegre. Eles já tinham feito a cirurgia, não? Foi, que ele ia correr comigo. Ele ia correr comigo os 42 também, mas aí ele foi até o 16 e não aguentou. Sabe? Aí a senhora completou. Eu fui sozinha pra fazer. Aí fiquei em segundo lugar. Que tinha lá uma gaúcha que dava bem 1,5 metro depois. Era igual a irmã Caritana. Alta assim. Aí as pernonas, quando eu dava 10 passos, a mulher dava 1, sabe? Mas aí ela chegou em primeiro. Mas a senhora ficou em segundo. Mas eu fiquei em segundo e estou muito satisfeita. Se tivesse pelo menos metade das pernas dela, tinha passado dela. Pronto, aí a de Porto Alegre foi boa também, porque lá era frio. Eu não estava acostumada com frio. Mas deu tudo certo, né? Eu tirei lá em Porto Alegre segundo lugar também. E aqui eu ainda corri, em Recife eu corri também uma maratona, viu? Que foi à noite. Eu dei 3 voltas de 14 km. Sabe? 3 voltas. Terminei, começou de 4 horas, a largada foi de 4. E eu terminei de 3 horas da tarde. Terminei de 7 horas da noite. Concluí. Foi 6, 7 e meia, foi por aí. Esse horário. Só correndo, porque quando eu tô correndo eu não paro pra nada. Tá entendendo? Pego a água, já saio. Não paro. Porque hoje eu vejo muito assim, nos treinos, atleta que tá treinando, sempre no longão. Aí para, toma água, fica conversando, depois quando começa de novo, eu não gosto. Eu gosto de correr direto. Talvez isso aí seja o diferencial, né? De ir até o fim e tá sempre no pódio. Tem mais alguma história de corrida que a senhora gostaria de compartilhar? Deixa eu me lembrar. É tanta coisa. Porque são quantos anos, Mamarinei, de corrida? Tem outro aqui que são, professor, acho que são mais de 30 anos de corrida. Então é muita história, tem muita que selecionar. História. Tem uma também que foi... Eu estava treinando para a Maratona de São Paulo. Eu ia correr os 42, mas eu peguei nos treinos, eu estava treinando bem, mas aí, quando eu estava concluindo já o treinamento, faltava um mês, menos de um mês, aí apareceu uma dor no meu calcanhar e no meio do pé, que é o tal da fascite e o esporão calcâneo. Uhum. Aí eu não estava mais conseguindo fazer os treinos.
para maratona. Aí Gil ligou lá para a organização em São Paulo e perguntaram se a gente podia mudar para meia, que era os 21, porque eu não ia conseguir correr a maratona mesmo. E nesse intervalo, eu fui convidada para um podcast com o Boragi, um podcast que tem para esportista, sabe? Sei. Ele entrevista muito atleta, esse é o Pedro Cardoso. E ele é fisioterapeuta. E nessa entrevista que ele fez comigo, que eu disse a ele que eu ia para São Paulo, mas tinha pego esse esporão, não sei o que, contei a história, né? Aí ele disse, olha, vá, corra meia, e quando chegar vou tratar o seu pé. Sem cobrar nada, sabe? De novo, Deus usando. Deus usando, ele usa. Aí pronto, aí quando eu voltei, aí começou o tratamento com ele, e Deus me deu outro tratamento que é caríssimo, é 3 mil reais. Cada sessão desse tratamento é 300 reais. Que é um choque, umas batidas, sabe? Um choque, uma máquina. Professor Márcio, ele tem esse equipamento, ele tem uma academia e tem esse equipamento, e ele se ofereceu em me dar também esse tratamento. E aqui em Natal. E eu passava a semana, era 4 dias na semana eu fazendo tratamento, mas com 3 meses eu estava boazinha, e o ortopedista já tinha dito que eu não ia mais correr. Mas quem dá a última palavra é quem? É Deus. É Deus. Homens são os planos. E ele levanta pessoas para me ajudar. Menino, Deus tem me abençoado tanto, sabe? Que eu me sinto muito privilegiada. Porque cada um sabe, né? Os benefícios que Deus faz. Pelos mínimos. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive com Deus. Eu morava em Pajuçara. Eu sempre conto esse testemunho, porque é um testemunho tão... Pra muita gente pode ser tão... Ixi, isso aí... Mas pra mim foi tão grande, sabe? Eu tava numa manhã... Aí eu acordei sem uma caixa de fósforo em casa, sem um palito de fósforo, sabe? E de manhã saí para trabalhar e eu queria esquentar o comer dele. Era 6 horas da manhã e eu disse, Jesus, a caixa tava lá, a caixa mais vazia. Jesus me deu menos um palitinho de fósforo, eu procurando, sabe? Porque eu não queria chamar a dona Cinda, não. Aí, nada. Aí quando eu fui, peguei um tamborete, aí eu fui botar no muro para chamar ela, sabe? Que eu escutei ela batendo. Aí quando eu botei o tambor, quando eu fui fazer assim para botar o tamborete, aí uma cabecinha vermelha no chão. Isso é nos mínimos detalhes que Deus faz. Os mínimos. Isso eu conto com uma alegria tão grande no meu coração. Pelos cuidados que Deus teve. Tem, né? E o cuidado que Deus teve com meus filhos, 2 filhos, né? Que Deus colocou meus filhos na igreja. Gilmar com 8 anos, hoje ele tem 41. Vai fazer 41 esse ano, ele fez 40. Mas ele nunca pensou em sair da igreja. Foi um adolescente, entrou na Universidade Federal, na IFERN, que hoje a IFERN era Cefet, na época que ele estudava. Já teve vários nomes, era ETFERN, Cefet e FRN. Agora. Mas antes ainda tinha um nome, antes de ETFERN, Escola Industrial. Técnica, né? Eu sei que ele entrou nesses daí, nunca pensou em sair da igreja, não. E hoje ele está servindo ao Senhor lá no Rio de Janeiro. Ele é pastor lá, graças a Deus. E tá bem. A senhora contando essas agir de Deus pequeno, eu me lembrei do testemunho de um pastor que eu ouvi. Ele disse que ele ficava sempre escutando um passarinho no telhado dele, assim, na área da casa. E aquilo alegrava tanto ele, porque ele sabia que era o passarinho louvando a Deus. Né? E ele gostava de ouvir aquilo. Aí um dia, sem querer, parece que ele mexeu no ninho, alguma coisa assim, que o pássaro nunca mais apareceu. Aí ele sentiu falta disso. Aí ele fez uma oração e pediu a Deus que trouxesse o passarinho de volta. É uma coisa tão simples, né? Mas Deus respondeu a oração dele. E ele disse que quando ouviu o canto do pássaro novamente, aí ele se alegrou em Deus. Porque Deus ouviu. Ouviu a Ele ouve, né? Deus ouve.
Também. O senhor conhece Gilvano? Conhece lá que trabalha na Central? Sim. É o mais novo, né? É um ouro aquele. É uma bênção. É o caçula. É. Meu Deus. São 3 filhos. São 2. São 2 filhos. Gilvan Kleber e Gilmar Cleiton. Ah. Gilmar é o mais velho e Gilvan Kleber é o mais novo. Sim. É um moreno e um branco. O mais velho é pastor. É. E o mais novo fica ajeitando o som para os pastores falar. Para os pastores falar. Ele desde criança que ele gostava de som. E na igreja, ele com 10 anos, ele já começou a mexer no som dali da igreja de Gramoré. Aí os pastores que chegavam, não queria que ele saísse. Porque ele tem o maior cuidado, ele levava para casa o microfone para limpar, sabe? Ia logo cedo para ajeitar o som. Aí pronto, aí os pastores sempre gostaram dele. Aí quando a gente se mudou ali para Solidade, foi para Solidade. Aí ele já foi para o som de Solidade. Isso. Aí pronto, ele ficou, os pastores conhecendo ele. Aí quando surgiu essa vaga na Central, aí pastor Arijan, pastor Marcos de Souza, que já tinha, né? Tudo deram boa indicação dele e ele vai fazer já 5 anos que tá lá. É uma bênção, Gilvan. É calmo. A gente chama Gilvan Filho. Gilvan Filho é tranquilo demais, aquele meu filho, viu? Bom, irmã Marineide, vamos misturar essas histórias aí também com a parte da oração. Eu ia fazer uma pergunta antes, que era quantos prêmios, né? Quantos pódios a senhora... Mas aí não tem como responder, né? É porque eu perdi as contas. Um dia o senhor vai lá em casa com a irmã Caritana pra ver. Sim. Os troféus lá, viu? Aí quando chega lá em casa, aí eu olho pra eles assim e digo, sim, vocês estão aí, mas eu ainda estou numa carreira. Então vamos pra oração. E assim, essa chamada pra trabalhar na oração. Deus, eu acho que tava, somente quando Gil aceitou Jesus, uma semana, uma semana não, ele aceitou Jesus no sábado, na terça-feira eu já fui pra Gramoré, né, no domingo já apresentaram a gente, né, pra que ia congregar lá e tudo, e aí a gente já ficou no Novos Convertidos, e na terça-feira eu já fui pra entrar na visita. Falar com a irmã. Porque eu já era conhecida, né? As irmãs tudo já me conheciam ali como irmã e tudo. Aí já entrei na visita. Aí já comecei a trabalhar na visita. Aí no outro ano, a irmã já me chamou a irmã já pediu para me perguntar se eu podia dirigir uma comissão. Dirigi uma comissão de visita, foi até em Gramoré 2. Foi, meu Deus. Foi. Aí pronto, aí eu comecei, aí a gente congregava lá na Apolo, aí no outro ano, a gente passou um ano na Apolo, quando foi no outro ano, a gente foi congregar em Rio Doce. Não foi, Gil? É, uma congregação do setor. Né? Sim. Aí quando chegou lá, em Rio Doce, a gente foi logo assim, o pastor chamou a gente para cuidar da mocidade. Sabe? Uma conta do jovem lá. Aí não tinha círculo de oração lá de mocidade. A irmã Suênia, que está na eternidade, a nossa saudosa irmã Suênia, ela era supervisora. Aí ela foi lá uma noite para falar com a esposa do pastor. Eu só não estou lembrando o nome do pastor agora. Pastor Eugênio. Que era filho do pastor Eugênio, que ficava na portaria de Gramoré. Aí ela disse, não, eu não quero dirigir esse de oração não, irmã Suênia, eu não tenho jeito, aquele negócio, né? Aí ela, e aqui não tem nenhuma irmã que a senhora indique pra me botar, que eu queria abrir um círculo de oração de mocidade aqui. Aí ela disse, olha, irmã Marineide, ela tem um jeito com os jovens, e ainda mais que ela agora ela, irmã Gilvan, tá tomando conta da mocidade. E antes disso eu tinha tido um sonho, que até... E eu tinha tido um sonho que eu ia dirigindo um carro com meu filho, o Gilvan Kleber, do meu lado. Só que era um carrinho assim, que era um muro de um lado, um muro do outro, o carro não podia voltar. Sabe?
Aí a gente ia, e aí quando chegava lá na frente, aí eu vi um campo assim, um campo bem largo, sabe? Agora no campo com muita árvore e areia. Aí pronto, aí ela me chamou lá dentro, aí ela disse, mamãe, aí as pessoas que é pra dirigir, não sei o quê, aí a senhora tinha coragem de assumir um circo de oração aqui, que eu quero abrir um circo de oração. Aí eu disse, quero. Aí pronto, comecei a dirigir o circo de oração lá e foi uma bênção, sabe? Então, de lá até hoje, de lá, desse momento... Desse momento... Até hoje a senhora... Até hoje eu tô dirigindo circo de oração. Olha. Faz muito tempo que eu dirijo circo de oração. Eu creio que mais de 20 anos. Mais de uns 22 anos, eu acho. Saiu dos jovens e dirigiu... Aí eu dirigi os jovens, né? Eu dirigi uns 5 anos, mocidade. Circo de oração de mocidade. Aí passei para adulto. Aí de lá para cá, pronto. Algum episódio interessante desse período todo? Houve bastante, sabe? Assim, milagres, né? Na minha casa que eu vi, através de oração. Sim. Tem um testemunho do seu esposo, né? Pois de a cura... A cura de coração. Olha, ele tem um coração crescido, Jesus curou. Teve câncer, né? Que câncer no pulmão é impossível, assim, para medicina, né? Só um milagre. E Deus fez um milagre, um grande milagre, que ele ainda foi aberto e não encontraram nada, sim, né? Teve também... O médico disse o quê mesmo? Eu lembro. Foi. Não, quando ele viu e não tinha mais nada. Eles passaram uma semana investigando, porque eles não estavam acreditando. A liga ficou mó rebuliço e a gente lá sem saber de nada. Pensando que eles tinham tirado, né? Ele lá na enfermaria, com aquele dreno puxando sangue, e a gente pensando que eles tinham tirado, né? E eu dizer alguma coisa ainda, mas foi... Eles vieram dizer depois de 5 dias. Que não tinha nada. E levaram ele para outra clínica para bater, sabe? Para fazer outros exames. A máquina que não tá funcionando, né? Foi, o bichinho todo coisado, arrastando aquele dreno e levava não sei para onde. Aí depois foi que o médico entrou na sala, aí chamou, disse o nome dele. E que ele já estava com intimidade, sabia que ele era crente. Irmão Gilvan, pode contar seu testemunho, o senhor não tem câncer. Olha, grande milagre de Deus. Eu estava na consagração de manhã, lá em Gramoré, que eu dirigia lá em Gramoré, o circo de oração, sabe? Uhum. Aí eu estava na consagração, que nesse tempo, o irmão Nicodemos estava indo me render, sabe? Tava dormindo com ele lá, que as coisas de Deus como foi ele quem filmou. Ele chorando assim, sabe, de alegria, na cama. Deus é muito lindo, não é? Deus prepara tudo. É por isso que a gente não pode parar, né? Parar de jeito nenhum, é continuar sem olhar para nada, para Jesus. Verdade. Porque ele faz tudo por nós. Bom, Maria, eu queria ainda falar de um assunto aí que a senhora tocou bem rápido nele, que a senhora disse que era empresária. Sim. Né? E eu já soube que a senhora é empresária da área de alimentação, que são os biscoitos da irmã Marineide. Delícia, água de coco. A gente tá no litoral, né? Aí tem que fazer jus. Mas os seus biscoitos, como foi? É outra experiência com Deus. Isso. Gilvan, na pandemia, ficou desempregado. Eu parei de ganhar dinheiro nas corridas. Que eu entrava um dinheirinho nas minhas corridas, né? Sempre eu tava indo pra pódio e trazia um dinheirinho. Principalmente nos interior, que eles pagam uma graninha boa nos interior. Olha, eu já corri na Paraíba. Dica aí já pro pessoal. Eu já... Paraíba, eu não tenho... Perdi as contas de corrida que eu corri na Paraíba. Eu tenho até uma experiência, né? Na Paraíba, que eu ia viajar para o Rio. E a gente tava juntando uma graninha. Eu tinha ido correr ali em Currais Novos, no sábado à tarde. A corrida da fogueira, um negócio assim. Aí, corri lá, né? Eu tirei primeiro lugar na minha faixa. Não, parece que eu fiquei no pódio. 4º lugar, parece. Aí, tinha um monte de gente da Paraíba. Tem uma menina da Paraíba lá, também, que estavam... Aí, uma menina disse assim... Irmã Marineide, por que a senhora não vai amanhã com a gente? Vai ter uma corrida na Paraíba, que a premiação lá para faixa etária é R$500. Olha, Campina Grande.
Aí, professor, a gente saiu no carro da prefeitura. A gente tinha corrido. A gente saiu acho que era 1h da manhã. Gilma de moto, com outra menina que tinha corrido, que ela também estava de moto. E eu no carro da prefeitura, mais 3 atletas, sabe? Vamos embora. A gente chegou lá, sabe que horas? Era 6h30 da manhã. Aí eu não tinha feito inscrição, não tinha feito nada, mas quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Deus diz assim, é seu, é seu. Aí eu cheguei lá e a menina falou com Pretinha, que é uma atleta muito conhecida. Ela já ganhou a São Silvestre. Certo. Hoje ela tá mais fortinha, né? Não tá mais... Aí... Mas ela tava correndo nessa época? Tava. Ela correu também. Aí a menina falou com ela, Pretinha, arranja uma vaca pra minha Marineide. Ela é a da saia, que ela veio lá a gente veio tudo junto. Aí de repente ela arranjou. Fez minha inscrição. Aí eu corri, sabe? Aí 10 km. Aí... ganhei minha faixa etária. Ganhei meus R$500. Pra variar. Só pra variar. Né? E outra coisa, professor, é que o que mais me alegra em tudo isso é a influência. Tá entendendo? Tinha muita menina acomodada, parada. Eu não consigo. Ela corre tanto, não sei o quê. Hoje tem muita menina aí de ponta. Porque elas mesmo dizem que se inspiraram em mim, sabe? E isso eu acho muito bom, eu fico alegre. Eu tô já... Agora quando eu vou fazer meu longão com a equipe, aí as meninas chegam... eu quero correr perto da Lenda. Já ganhou eu não acredito que eu tô correndo com a Lenda. Certo. Mas vamos voltar para a história dos biscoitos. Sim, vamos pro biscoito. Aí chegou a pandemia, acabou-se a entrada de dinheiro lá em casa, né? Só ajudando meus filhos, que eles casaram, mas ainda continuam ajudando a gente. Aí eu disse, Jesus, eu orei, né? Fiquei orando, Jesus, o que é que eu faço? O que é que a gente vai fazer, Jesus? E pra gente ganhar um dinheirinho, Senhor. E um belo dia eu tava lá lavando a louça na pia e escutei uma voz, faça biscoito. E eu tava sozinha em casa, sabe? Aí eu disse, meu Deus. Aí eu fui no fogão, voltei pra pia de novo. Faça biscoito. Alamanache de camanarras. Aí eu só pode ser o Senhor. Aí quando eu fui lá na sala, que voltei, aí ele, mais alto, ele disse, faça biscoito. Aí eu, sim, Senhor, agora eu sei que é tu que tá falando. Agora, como é que eu vou fazer esses biscoitos? Aí veio na memória imediatamente uns biscoitos que eu fazia para meus meninos levar para lanchar quando eles eram criança. Que eu fazia uns biscoitinhos redondinhos com farinha de trigo, com ovos e margarina. Sabe? Eu disse, eu vivo no meio de gente que corre, atleta, né? Aí começou a vir na minha mente aveia, açúcar mascavo, sabe? Aí, amendoim. Aí eu fui fazendo, sabe? Aí pronto, aí muita gente pergunta, queria a receita dos seus biscoitos, sabe? Não sei dizer não. Porque o meu biscoito quem dá é Jesus na hora que eu tô fazendo. Usando os ingredientes que ele me deu. Eu digo a todo mundo, esse biscoito não é de YouTube, sabe? Aí Deus começou a me dar sabor, de coco, amendoim, uva passas com cacau, sabe? E eu vou fazendo meus coquezinhos e vou vendendo e graças a Deus tá entrando uma graninha. Maravilha. É muita história, irmã Marineide, pra gente passar aqui um tempão só se deliciando com elas, né? A gente já tá caminhando para o final do nosso bate-papo. Antes de pedir a senhora para dar um conselho final, teria mais algum episódio, alguma história que a senhora julga interessante? Teve uma que eu vim saber quando terminou a corrida. As meninas que correm, elas, assim, me têm como uma mãe. E tem uma menina que é Lu, o nome dela. Eu fui correr no interior aí eu não tinha chegado ainda, ela já tinha chegado. Aí que ela é de ponta, vocês correm mesmo, chamam até ela de filha do vento, sabe?
Aí eu sei que ela escutou um senhor dizendo assim: o que essa véia quer aí? Porque ela não vai lavar a louça. Não foi? Aí ela voou, ela disse: o quê? Não fale assim com minha mãe, não, viu? Vai cuidar da sua vida. Essa aí é uma atleta. Vai correr também. Disse um bocado de coisa lá. Que ela não é crente, né? Disse Sim. Um bocado de coisa com ela. Ela é minha mãe. Isso é os cuidados de Deus para comigo. Outro cuidado de Deus comigo. Eu fui correr lá em Macaíba. Sempre tem corrida Sim. em Macaíba. E lá em Macaíba, quando eu vinha já para concluir a corrida, descendo uma ladeira, aí eu pensando que era um atleta que vinha atrás, assim, sabe? Só que depois foi que eu fui saber que era um adolescente que vinha atrás de me dar uma pernada. Olha. Aí ele tentou, quando ele foi dar a pernada, o pé dele enganchou no outro pé, ele saiu rolando, caiu. Não foi no outro pé não, foi no anjo. Foi, acho que foi mesmo. Foi que tava do seu lado. Foi. Pois eu ia levar uma queda e nós, eu descendo uma ladeira, ia ser terrível. Mas o Senhor me deu livramento, né? Sim. E Ele cuida de mim e vai cuidando. Cada dia que eu amanheço, eu vivo aquele dia, sabe? E vou vivendo meu dia. Amém. Glória a Deus por tantas histórias de cuidado, né? De do Senhor na nossa vida. Mamãe Neide, então, diante de todo esse histórico aí, da mão de Deus, usando tantos recursos para lhe abençoar, a senhora, a sua família, seu esposo, seus filhos, eu queria terminar pedindo da sua parte um conselho para todos os que estão nos ouvindo. Né? Todos os irmãos, as irmãs, a turma do ciclo de oração, com certeza vão estar assistindo. Vão mesmo. Então a senhora se dirige para essa câmera aqui e pode falar diretamente com o pessoal. O conselho que eu dou é para todas nós, né? Principalmente nós mulheres, que o Senhor, Ele nos deu tempo para a gente fazer todas as coisas, né? Existe propósito, e se a gente tiver o propósito, o meu propósito na minha vida é servir ao Senhor com alegria, porque sem o Senhor a gente não é nada, né? E também um conselho que eu dou para as mulheres, que se levantem, se exercitem. Nós oramos, trabalhamos para o Senhor, precisamos de saúde, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando, né? Que eu digo assim, muitas vezes a gente fica só esperando. Não, mas Deus faz, mas a gente faz a parte da gente também. Muitas vezes a gente fica só comendo o que não deve comer, né? E acreditando, não, mas Deus está me ajudando, Deus vai me dar saúde. Não, Deus, Ele não deixou assim a gente para ser parado. Porque Deus deu a gente articulações, movimentos, porque Ele quer que a gente se movimente. Então, vamos orar, vamos dar glória a Deus e vamos se exercitar também. Amém? Amém, mamãe Neide. Eu quero terminar dando um presente, viu? Eu já sei o que é. Já sabe, né? Olha, a minha tá tão linda lá na sala, eu mandei a foto para ela. Mais um aqui para sua coleção. E quero lhe agradecer por tantos testemunhos valiosos de cuidado de Deus na sua vida, né? E por compartilhar tudo isso conosco e com os nossos seguidores, né? Do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado. Eu é que agradeço. O Senhor é uma bênção, viu? Esses dias a gente estava escutando o Senhor lá em Galileia. Eu e a turma que fica lá, as irmãs. Sim, no programa. No programa explicando a Bíblia, né? Foi. É um privilégio participar também com seu esposo. Eu só tenho que agradecer, eu amo vocês, é uma família maravilhosa. Viu? Amém. Irmã Caritana, uma bênção. Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos e aguardem então os próximos episódios. Amém.